A cultura de plantas de cobertura. Qual é a utilidade delas e os benefícios para o solo? Um assunto importante para o produtor rural que nós fomos buscar junto a um especialista. Culturas de cobertura são plantas cultivadas com a finalidade de criar uma camada de proteção no solo e melhorar a infiltração de água. Essa camada sobre o solo ajuda a caracterizar o plantio direto, fazendo com que tenhamos uma umidade e menos erosão na nossa propriedade. Algumas espécies de plantas de cobertura, como o milheto e as braquiárias, possuem a capacidade de reciclar nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas, que serão cultivadas em sucessão, e no caso da maioria das leguminosas, como fixadores do nitrogênio atmosférico. Estas características das plantas de cobertura podem contribuir para reduzir custos de produção, especialmente com fertilizantes químicos, que além de impactarem o custo de produção das culturas cultivadas para a produção do grão, fibras e energia, tratam-se de recursos naturais não renováveis. As plantas de cobertura, quando adequadamente utilizadas, se constituem estratégia para a melhoria dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Além do mais, são essenciais para incrementos da matéria orgânica do solo, que é essencial na dinâmica desses atributos que compõem a fertilidade do solo. A braquiária rusiciensis é uma excelente opção para planta de cobertura nas regiões quentes do Paraná. O cultivo de espécies de plantas de cobertura pode ser feito utilizando-se uma única espécie, duas ou mais espécies semeadas ao mesmo tempo na mesma área. A semeadura simultânea de mais de uma espécie sob o ponto de vista de melhoria de biodiversidade no sistema é inquestionável. No entanto, tudo irá depender do propósito que se tem com o cultivo da planta de cobertura e das espécies consorciadas. É fato que o uso de plantas de cobertura tem uma certa restrição de boa parte do setor produtivo, já que não resulta em retorno financeiro direto e imediato. No entanto, os reflexos e entraves dos sistemas de produções atuais, baseados em sucessão de cultivos, indicam de forma clara o papel dessas espécies na diversificação e viabilidade dos sistemas de produção. Bom, plantas de cobertura são algumas espécies que, quando utilizadas no sistema de produção, elas não geram renda imediata, mas são investimentos que o produtor faz no médio e longo prazo para se ter melhoria de qualidade de solo, tanto física, química e biológica, para se ter uma adequada conservação do solo e da água. Então isso é uma finalidade muito grande das plantas de cobertura, entregar essa capacidade de infiltração e retenção de água, reduzindo a erosão, o que é muito importante para os sistemas de produção. Uma outra finalidade muito grande das plantas de cobertura é a capacidade que elas têm em suprimir algumas plantas daninhas. Então isso contribui também para reduzir a pressão de controle, né, e os custos com herbicidas. E algumas espécies de plantas de cobertura também podem ser posicionadas no sistema de produção para entregar alguns benefícios fitossanitários. Um exemplo que a gente pode dar é a crotalária, são as crotalárias, que são espécies de cobertura bastante importante, que têm a capacidade de reduzir a pressão, a infestação de fitonematóides. Então, isso são as plantas de cobertura. Nós temos várias espécies adaptadas aqui para o estado do Paraná que podem ser utilizadas como plantas de cobertura. Quais são esses tipos de plantas? Nós temos um rol muito grande. Nós temos plantas de cobertura muito adaptadas à região fria do Paraná, por exemplo, que são muito utilizadas no inverno, como a aveia preta, aveia branca, centeio, triticale. Nós temos algumas leguminosas adaptadas ao inverno, como por exemplo as ervilhacas,